Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Movida para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Estão presentes hoje conosco os senhores Gustavo Moscatelli, CEO, Pedro de Almeida, CFO e Camila Francischelli, diretora de RI. Este evento está sendo transmitido via Zoom e pode ser acessado no site da companhia em ri.movida.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo o evento durante a apresentação. E, em seguida, os participantes poderão também enviar suas perguntas na plataforma e as mesmas serão respondidas pela administração durante esta teleconferência ou pela equipe de relações com investidores da Movida após o término da teleconferência. Gostaria de lembrá-los que o conteúdo apresentado será feito na língua portuguesa com tradução simultânea para o inglês. Para aqueles que desejarem acompanhar o áudio dessa apresentação em inglês, é possível escolher o idioma através do ícone Interpretation que fica na parte inferior à direita da plataforma. For those that don't speak Portuguese and want to listen this presentation in English, it is possible by pressing the Interpretation button present on the bottom right corner of the platform and choosing the language properly. For a better experience, click on Mute Original Audio. A partir de agora, os participantes já estão liberados para enviar perguntas por meio da plataforma Zoom. Vocês precisam apenas clicar no botão de Q&A localizado na parte inferior da tela e digitar sua pergunta. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Movida, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Os resultados que serão discutidos nesta apresentação são ajustados por itens não recorrentes e as devidas reconciliações constam no Earnings Release e na planilha de fundamentos disponíveis no site de RI da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Gustavo Moscatelli. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir. Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Movida. Gostaria de começar agradecendo a nossa gente, que são mais de 6.000 colaboradores, pelo comprometimento e determinação na entrega dos resultados dos primeiros 9 meses deste ano. Começando pelo slide número 3, trouxemos um resumo das entregas estruturais que fizemos até aqui, com muita disciplina e focando sempre no nosso compromisso com a geração de valor aos nossos acionistas. Em primeiro lugar, gostaria de destacar a recomposição de preços que estamos conduzindo no segmento de Rent a Car. Atingimos antecipadamente neste trimestre o guidance de yield de 4,2% ao mês. Em segundo, estamos praticando patamares superiores de precificação no GTF, com os novos contratos tendo yield médio entre 3,2% e 3,4% ao mês, muito superior aos praticados em períodos anteriores. Este movimento, que já está em curso, mostra a continuidade da tendência de aumento de receita e rentabilidade deste segmento. Em terceiro, seguimos alocando mais capital em contratos de longo prazo, no segmento do GTF. Essa iniciativa trará ainda mais resiliência na nossa geração de caixa e nos nossos resultados. E também gostaria de lembrar que superamos o guidance de 60% do imobilizado bruto da companhia nesse segmento já no segundo trimestre deste ano. O quarto destaque é nossa margem EBITDA. Atingimos patamares recordes nas margens dos segmentos de Rent a Car e de GTF, de forma consistente durante todos os trimestres de 2024. Esse novo nível de rentabilidade é resultado do trabalho de aumento de preços nos segmentos e também de uma gestão austera de custos e despesas. E como quinto destaque, gostaria de reforçar
nossos ganhos de eficiência e produtividade em seminovos. Também atingimos todos os guidance propostos para esta linha de negócios de maneira antecipada, tanto de precificação quanto de volume de vendas no varejo. Além disso, tivemos no terceiro trimestre o maior volume de vendas da nossa história, com mais de 30 mil carros vendidos, comprovando a nossa capacidade de vendas e eficiência no giro do ativo. Vamos passar agora para o slide número 4. Estamos muito animados em divulgar mais um resultado com grandes entregas, como os novos recordes de receita líquida no EBITDA e no EBIT da companhia. Esta performance mostra o início da transformação dos nossos indicadores de rentabilidade. No trimestre, entregamos uma receita líquida de 3,8 bilhões de reais, um EBITDA de 1,2 bilhão e um EBIT de 701 milhões de reais. Superamos nossos resultados e, além disso, obtivemos um lucro líquido ajustado de 91 milhões de reais, melhora de 154 milhões versus terceiro TRI de 2023, sendo o maior lucro dos últimos 2 anos da companhia. Com isso, revertemos o prejuízo do ano passado e obtivemos um ROIC anualizado de 12,4%, uma expansão de 4,4 pontos percentuais frente ao ano passado. Importante ressaltar a composição da evolução desses indicadores quando analisamos o setor de locação, que é nosso negócio central. Tivemos uma adição de frota operacional de 17%, enquanto a receita líquida tivemos um crescimento de mais de 34%, mais de 48% no EBITDA e no EBIT expandiu mais de 61% no período. O nível de eficiência operacional atual reflete nos resultados positivos da companhia, mostrando uma relevante mudança de patamar frente ao ano anterior, avançando no ciclo de geração de valor aos nossos acionistas. Vamos seguir agora para o slide número 5. Atingimos antes mesmo do previsto todos os guidance que estabelecemos para o final de 2024. Esses objetivos foram traçados no começo do ano, formalizados por meio de fato relevante sobre as projeções operacionais que faziam parte do nosso foco na execução do planejamento estratégico de 2024. Obtivemos avanços importantes tanto no preço da diária quanto no yield mensal durante todo o ano de 2024, atingindo o target de 4,2% ao mês. Continuamos o processo de recomposição de preço do produto eventual e registramos um aumento de 19% na tarifa versus o ano anterior, melhorando significativamente o retorno do produto. Abrindo trimestre a trimestre, podemos ver um repasse constante durante todos os períodos, corroborando com a nossa estratégia de evolução da tarifa. Também iniciamos o repasse de preço da tarifa mensal, avançando no trimestre 9% versus o terceiro TRI de 2023. Continuaremos as iniciativas de preços nos próximos trimestres e temos sentido uma demanda resiliente e com um ambiente competitivo bastante saudável. Ao analisar a tarifa do Rent-A-Car de forma consolidada, temos um crescimento de 14% na diária média em um ano. Tivemos aumentos sequenciais todos os trimestres, chegando em uma tarifa de R$ 142 por diária no terceiro trimestre deste ano. Desta forma, registramos um avanço importante na rentabilidade do ativo, demonstrado pelo crescimento do yield de 3,8% no terceiro TRI do ano passado para 4,2% neste trimestre. Com as ações de recomposição dos preços realizadas e as ainda em planejamento e execução, seguiremos vendo esta tendência nos próximos períodos. Seguindo para o slide número 6, apresentamos a evolução da nossa margem EBITDA das atividades de locação desde 2016, mostrando que chegamos de maneira consistente nos melhores resultados operacionais desde o IPO. No RAC, a margem foi de 64,6% e no GTF, a margem EBITDA foi de 76%, demonstrando consistência na rentabilidade nos segmentos nos últimos trimestres. Este patamar de margens recorde reitera a assertividade das ações implementadas para ganho de eficiência e refletem uma melhora significativa na utilização de capital investido e das ações de redução de custos e despesas que conduzimos ao longo deste ano, posicionando a companhia para uma nova fase de geração de valor.
Vou passar agora para o slide número 7. Trouxemos a movimentação de nossa frota média total em relação ao crescimento da nossa receita desde o começo do ano, mostrando os ganhos relevantes de eficiência e produtividade do nosso ativo. Desde o começo do ano, fomos vocais na estratégia de crescer no segmento de gestão e terceirização de frotas e manter estável a operação do Rent a Car, priorizando a recomposição de preços, como já abordamos anteriormente. E o resultado tem sido exatamente alinhado com isso. No GTF, a receita líquida cresceu 23%, enquanto a frota média total cresceu 3,9%. No RAC, a receita cresceu 10,4% e a frota foi reduzida em 0,1%, mostrando nossa disciplina na execução. Já no consolidado, o número de carros na frota média total cresceu 2%, enquanto a receita líquida cresceu quase 17%, o que demonstra maior valor para a companhia devido à melhor utilização do capital investido. Avançando agora para o slide 8, apresentamos a evolução da depreciação dos nossos carros. No Rent a Car, a depreciação anualizada por carro operacional no terceiro TRI foi estável em R$ 6,4 mil por carro ao ano. Esse valor está em linha com os trimestres anteriores, atingindo um patamar saudável de taxa de depreciação, com a manutenção da depreciação dos novos carros entre 8% e 9% ao ano. No GTF, a depreciação analisada por carro foi de R$ 9,9 mil no trimestre, e é resultado também da implantação de carros de maior valor de aquisição, no valor aproximado de R$ 100 mil, e da desmobilização de carros de ticket médio menor. Além disso, os carros que saíram da frota estavam rodando com uma depreciação menor por terem passado pelo período de alta valorização em anos anteriores. As taxas de depreciação recorrentes dos novos contratos, considerando as operações de GTF, CS Frotas e carro por assinatura, se mantiveram estáveis durante todo o ano, com uma média entre 8% e 10% ao ano. Passando agora para o slide 9, trouxemos os resultados financeiros consolidados da companhia. A receita líquida foi de R$ 3,8 bilhões, uma evolução de 42% versus o terceiro TRI do ano passado. E a receita de locação cresceu 35%. Ressaltamos novamente que a nossa frota cresceu 17% na comparação anual, o que demonstra ganhos de produtividade em nossa operação. O EBITDA alcançou R$ 1,2 bilhão no terceiro trimestre, uma expansão de 44% referente ao mesmo período do ano passado, e 31% ao comparar os primeiros 9 meses deste ano em relação a 2023. Já o EBITDA de locação apresentou um crescimento ainda maior, de 48% versus o mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA de locação foi de 70,3%, apresentando uma melhora de 6,6 pontos percentuais em relação ao ano passado, o que mostra nossa assertividade nas ações implementadas ao longo do trimestre em todas as linhas de negócio. O EBIT do terceiro TRI foi de R$ 701 milhões, expandindo 54% frente ao mesmo período do ano anterior e 36% versus os 9 meses de 2023. Gostaria de mais uma vez destacar a entrega do lucro líquido, que atingiu R$ 91 milhões no trimestre e 232 milhões nos 9 meses de 2024, revertendo o prejuízo do ano anterior e atingindo o maior lucro líquido dos últimos 2 anos. Seguindo agora para o slide 10, mostramos o resultado de todo o esforço e das mudanças estruturais que a companhia vem fazendo através da evolução do retorno sobre o capital investido. Nosso ROIC atingiu 12,4% no terceiro trimestre, uma importante evolução de 4,4 pontos percentuais em relação a 2023. Este resultado mostra a continuidade da expansão da geração de valor aos acionistas, superando o custo de dívida em 3,7 pontos percentuais no trimestre. Esta evolução, combinada com as ações em andamento, como o aumento do preço do Rent a Car e do GTF, maior produtividade de seminovos e a continuidade na alocação de capital no segmento de longo prazo, nos levarão a patamares crescentes e sustentáveis de ROIC Spread. Agora, eu vou passar a palavra para a Camila, diretora de RI da companhia,
para fazer a apresentação dos resultados das unidades de negócio. Obrigada, Moscatelli. Bom dia a todos. No slide 12, mostramos os indicadores operacionais de gestão e terceirização de frotas. Fechamos o terceiro TRI de 24 com uma frota total de 137.400 carros, um crescimento de 15% frente ao terceiro TRI de 23. Nosso backlog de receita futura considera os contratos que estão operacionais e totalizou 7 bilhões no terceiro TRI de 24, crescendo 79% em relação ao ano passado. No próximo gráfico, mostramos a representatividade do GTF em nosso imobilizado bruto. Temos como estratégia priorizar a alocação de capital neste segmento, devido à sua maior previsibilidade e estabilidade de resultados. Como podemos observar, essa participação aumentou de 57% no terceiro TRI de 23 para 61% no terceiro trimestre de 24, superando o guidance estabelecido para o ano, assim como o Moscatelli já mencionou. No slide 13, passamos para os resultados financeiros de GTF. A receita líquida foi de 889 milhões este trimestre, crescendo 53% frente ao terceiro trimestre do ano passado, enquanto a frota operacional expandiu em menor velocidade, 22% na mesma comparação. Tivemos, portanto, um novo aumento sequencial na receita mensal por carro, que atingiu R$ 2.696 no terceiro trimestre de 24, aumentando 23% ano a ano. Na comparação dos 9 meses, a evolução foi de 21% frente a 2023. O EBITDA deste trimestre foi o maior já reportado, com um crescimento de 57% versus o ano passado, chegando a 676 milhões no terceiro trimestre de 24. Como também já mencionado, a margem EBITDA do segmento se manteve na marca recorde de 76%, um crescimento de 1,8 ponto percentual em relação ao mesmo período de 23. Consequentemente, devido à evolução da nossa operação, o EBITDA por carro também apresentou nova máxima no terceiro TRI de 24, com uma média de R$ 1.817 por mês, o que representa um aumento de 29% frente ao terceiro TRI do ano passado. Passando para o próximo slide, número 15, estão os destaques de Rent a Car. No primeiro gráfico, temos a receita por carro, que seguiu a tendência de alta e chegou a R$ 3.258 por mês no terceiro TRI de 24. Essa evolução, combinada à otimização do capital investido na operação, nos levou a alcançar o guidance de 4,2% ao mês, como já exploramos anteriormente. Para que ocorresse essa evolução, foi necessário dar continuidade à recomposição de preços. Assim, a diária média deste trimestre cresceu 14% frente ao terceiro TRI de 23, chegando a R$ 142 por dia. Demonstrando a resiliência da demanda, a taxa de ocupação operacional continuou em um patamar saudável de 79% no acumulado de 2024. No slide 16, avançamos nos indicadores de RAC. A frota média operacional foi de 87 mil carros no terceiro trimestre de 24, uma expansão de mais de 10% frente ao mesmo período de 23. A receita líquida foi de 765 milhões no trimestre, uma expansão de 17,4% em relação ao mesmo TRI do ano passado. O EBITDA no terceiro trimestre foi de 494 milhões, apresentando crescimento de 38% frente ao terceiro TRI de 23. Frisando novamente, a margem EBITDA foi de 64,6%, expansão de 9,8 pontos percentuais frente ao terceiro trimestre de 23. Como consequência, o EBITDA por carro seguiu expandindo e totalizou R$ 1.885 por mês este trimestre, uma expansão de mais de 25% frente ao mesmo período do ano anterior. A seguir, no slide 18, apresentamos os indicadores de seminovos. Seguimos com uma performance saudável na operação, com um aumento expressivo no volume de vendas, que chegou ao recorde de 30,6 mil carros no trimestre, um crescimento de 49% em comparação com o terceiro TRI de 23. É importante destacar que nos 9 meses de 2024, já vendemos um volume de carros superior ao do ano completo de 2023, comprovando a capacidade de nossa estrutura instalada. A receita líquida foi de 2 bilhões no terceiro trimestre, um crescimento de 48% em relação ao terceiro TRI de 23, refletindo também a venda de carros mais básicos neste ano, frente ao ano passado. A margem EBITDA se manteve nos níveis normalizados para essa linha de negócios,
sendo 1,1% no terceiro trimestre de 2024. Vale destacar também a evolução do mix do nosso estoque, que é um diferencial para a performance positiva de seminovos. O perfil atual possui maior liquidez e atratividade de vendas, com carros mais básicos disponíveis. O percentual de carros hatch em nosso estoque expandiu sequencialmente, saindo de 45% no terceiro TRI de 23 para 55% no segundo TRI de 24 e 58% neste trimestre. Por isso, o preço médio da FIP dos nossos carros em estoque passou de R$ 79,1 mil por carro no terceiro TRI do ano passado para R$ 75,9 mil por carro no segundo TRI de 24 e seguiu reduzindo para R$ 74,9 mil este trimestre, o que continuará contribuindo para a melhoria do giro nos próximos meses. Passo agora a palavra para o Pedro Almeida, nosso CFO. Pedro. Obrigado, Camila, e bom dia a todos. Indo agora para o slide 20, entramos no perfil de nosso balanço. Ao lado esquerdo do slide, trazemos os indicadores de nossos covenants. Nossa alavancagem medida por dívida líquida sobre a EBITDA diminuiu para 3,1 vezes no terceiro trimestre de 2024. No entanto, caso analisássemos o EBITDA do terceiro TRI de 24, a alavancagem seria de 2,7 vezes e, como podemos ver no gráfico, essa alavancagem trimestral anualizada tem vindo a reduzir continuamente desde o quarto TRI de 2023. Quanto ao indicador de cobertura de EBITDA sobre a despesa financeira líquida, ele foi de 2,4 vezes no terceiro TRI de 24, tendo também vindo a melhorar sequencialmente. Por isso, acreditamos na continuidade da tendência de desalavancagem da companhia para os próximos trimestres. Para além disso, a evolução desses indicadores mostra que a melhora no resultado operacional realmente contribui para a geração de valor da companhia. Do lado direito temos o cronograma de vencimento das dívidas que foi alongado desde o começo do ano. Nossa posição de caixa atual é de 4 bilhões de reais, o suficientes para cobrir o pagamento da dívida bruta até meados de 2026. E o valor de aproximadamente 1,6 bilhão de reais que vence em 2025 é relativamente baixo. O prazo médio de nossa dívida é de 4 anos, com custo médio de CDI mais 2,1% ao ano. Lembrando que temos uma parte de nossas dívidas que são indexadas a IPCA. Na tabela inferior, temos a evolução da nossa dívida líquida, que totalizou 14,2 bilhões de reais no final do terceiro TRI, crescendo em um ritmo mais lento do que os nossos resultados operacionais. Todas as novas emissões que conduzimos até agora no ano de 2024, que totalizam mais de 6 bilhões de reais, comprovam o nosso amplo acesso a diversas fontes de captação e o suporte que o mercado de crédito, tanto local como internacional, dá ao nosso planejamento estratégico. Vou passar agora a palavra novamente ao Gustavo Moscatelli para a conclusão da apresentação. Um abraço para todos. Obrigado, Pedro. Por fim, no slide 21, gostaria de reforçar a evolução contínua dos indicadores de geração de valor que estamos conduzindo com muita assertividade em todos os pilares do ciclo do ativo. Como resultado, tivemos conquistas expressivas nos indicadores que mais importam quando falamos de geração de valor para os acionistas, no ROIC Spread, no lucro líquido e na desalavancagem do balanço. Para garantirmos a continuidade dessas tendências, seguiremos focados nas alavancas de preço, sustentação de margens EBITDA e busca contínua em melhores custos de dívida e, como resultado, uma melhor dinâmica de fluxo de caixa. Para finalizar, gostaria apenas de reforçar que estou muito animado com as entregas da companhia. Esses indicadores nos dão confiança para continuarmos trabalhando com muita disciplina na execução do nosso planejamento estratégico e foco para seguirmos evoluindo em excelência operacional, ao mesmo tempo em que extraímos o máximo de valor dos nossos ativos. Isso possibilitará promovermos a geração de valor adequada aos nossos acionistas com a satisfação dos nossos clientes numa equação que garante o desenvolvimento sustentável e perene dos nossos negócios. Estou confiante de que este é só o começo.
Estamos no caminho certo e temos ainda muito a entregar. Agradeço novamente a nossa gente pela dedicação e por tudo que ainda vamos construir juntos. Aos nossos acionistas, fornecedores e clientes, nosso muito obrigado pela confiança. Agora, podemos abrir a sessão para perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado. A teleconferência agora está aberta para perguntas inicialmente apenas de analistas e investidores. Portanto, se analistas ou investidores tiverem uma pergunta, por favor, cliquem no botão levantar a mão na parte inferior de sua tela, agora ou a qualquer momento após este anúncio. Se em algum momento sua dúvida for respondida antes de chegar sua vez, pressione a tecla abaixar a mão para sair da fila de espera. Pedimos que, quando fizerem suas perguntas, falem próximos do receptor do aparelho para que todos possam ouvi-los com clareza. Os participantes também podem enviar perguntas por escrito através da plataforma. Basta clicar no botão Q&A localizado na parte inferior da tela e digitar sua pergunta. Por favor, aguarde enquanto recebemos as perguntas de analistas e investidores. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Victor Mizusaki, do Bradesco BBI. Sr. Victor, seu microfone está liberado. Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado. Duas perguntas do nosso lado, pensando um pouco, né, a questão de seminovos, agora no terceiro TRI, a gente viu um volume, né, muito forte, com margem também positiva. A nossa primeira pergunta é se vocês puderem comentar um pouco, né, como é que foi o mix entre varejo e atacado agora no terceiro TRI. E a segunda pergunta, um pouco, né, pensando nesse cenário de alavancagem, né, a gente vê essa tendência de redução de dívida, mas olhando, né, para 25, né, a gente viu um cenário, né, de aumento de juros, que poderia ali, né, de alguma forma, né, pensando no mercado, pressionar um pouco o ROIC spread. Então, assim, a minha segunda dúvida, né, como que a gente pode pensar mais 2025, né, se de repente faz sentido, né, a gente esperar em volume, né, em tamanho de frota, de repente crescendo um pouco, ou em alguns casos, né, até reduzindo um pouco, para de alguma forma conseguir expandir o ROIC e dessa forma proteger o ROIC spread. Obrigado. Bom dia, Vitor. É o Moscatelli falando. Obrigado pela participação e pelas perguntas. Começando pela de seminovos, o mix do terceiro trimestre foi muito parecido com os dois primeiros trimestres desse ano. Então, bastante equilibrado entre atacado e varejo, próximo de 50%, ou seja, bem distribuído entre os dois canais, o que fez com que a gente continuasse com aquela média bastante elevada de número de carros vendidos por loja, né? Então, é uma métrica importante que a gente acompanha para ver a produtividade da venda de seminovos. E este mix, naturalmente, construiu essa margem que você comentou, que continua acima de 1% na venda de seminovos, que é o que a gente imagina no fim do ciclo do aluguel dos carros, né? Então, a produtividade de seminovos continua continuou muito boa no terceiro TRI. Outubro também foi um mês muito forte. Então, não tem nenhuma grande novidade, pelo contrário, acho que mostra a capacidade da companhia vender este volume de carros, que, como vocês viram aí, foi recorde, e da forma correta, né? No mix correto entre atacado e varejo, com os descontos corretos, o que fez com que a gente tivesse uma margem saudável, né? O teu segundo ponto sobre a alavancagem para 2025, sem sombra de dúvidas, com o ambiente de alta de juros, a gente vai ter, e você pode esperar isso da companhia, um crescimento da frota muito mais tímido. Eu estou falando algo entre 2% e 4% para o ano que vem, mas vai ver crescimento na companhia através de eficiência operacional, né? O trabalho de aumento de preço ele vai continuar sendo feito, né? O trabalho de redução de custos também, para a gente ter uma margem ainda melhor. E se você olhar o terceiro trimestre de forma anualizada, ele já contrapõe boa parte da expectativa de alta de taxa de juros. Então, acho que estou bem seguro com o patamar de resultados da companhia hoje,
mas com essa estratégia, como você comentou, de ter um crescimento da frota bastante menor no ano que vem do que comparado com este ano, né? Como eu disse, entre 2% e 4%, mas com avanço nos resultados na mesma proporção que você viu esse ano. Ou seja, a produtividade de fato na gestão dos ativos. Tá? Obrigado, Vitor. Obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Guilherme Mendes, do JP Morgan. Senhor Guilherme, seu microfone está liberado. Oi, bom dia, Moscatelli, Pedro, Camila, obrigado pelo espaço. Dois pontos aqui do nosso lado. O primeiro em preço de hack. Parabéns pela performance, é bastante forte no TRI. E o Moscatelli deu a entender nos comentários que isso parece ser sustentável, né? Então, se puder dar um pouco mais de detalhe, o que está por trás disso, né? Quais foram os segmentos que têm respondido melhor esse aumento de preço? Se tem uma questão de mix aqui para a gente tentar entender como pensar esse número para frente. E o segundo ponto é no spread de compra e venda, principalmente no segmento de hack. Teve uma diferença aí do que a gente vinha vindo na tendência dos últimos trimestres. Só queria entender a explicação disso e se é uma diferença que a gente deveria pensar nos próximos trimestres também. Obrigado. Bom dia, Gui. É o Moscatelli aqui, obrigado pelas perguntas. Começando pela questão de preço de hack, você lembra bem que a gente investiu bastante tempo em reestruturar toda a nossa forma de precificar o segmento de rent-a-car, né? A gente construiu ferramentas novas com mais ciência de dados e isso tem contribuído de forma importante neste momento de recomposição do preço, como você viu ao longo do ano. Então, a gente, de fato, conseguiu reprecificar todos os segmentos do hack, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas, de fato, estruturalmente, teve uma reprecificação geral no preço desse segmento de rent-a-car. Tá? Agora, eu queria aproveitar para falar que isso também começou a ser feito no final do segundo TRI, começo do terceiro TRI, no segmento de GTF. Então, você também vai ver uma reprecificação nos resultados. Isso começou a aparecer no terceiro TRI, mas vai aparecer de forma mais forte nos próximos trimestres, pelo trabalho que a gente também fez no segmento de GTF. A gente reprecificou todos os contratos que a gente tinha vigente, a gente renegociou com os clientes, e os novos contratos estão entrando num preço totalmente diferente do que a gente tinha anteriormente. Então, falando de preço da companhia como um todo, essa é hoje uma das principais agendas que a gente tem aqui dentro. Isso acho que tem sido feito com bastante consistência e é um trabalho contínuo daqui para frente, né? A gente não parou aqui, por mais que a gente tenha chegado no guidance, minha visibilidade, ainda mais com esse ambiente de taxa de juros mais alto, é que isso vai ser um trabalho contínuo na companhia, então vocês podem esperar sim mais preço daqui para frente durante o ano que vem. Tá? Com relação ao spread de compra e de venda do hack, se você olhar a média do ano, está entre 6 e 8 mil reais, né? No segundo trimestre, ele caiu para próximo de 5 mil reais, e agora no terceiro TRI foi para próximo de 15 mil reais. Mas acho que é melhor você olhar a média de 2 ou 3 trimestres que te dá mais uma noção do que a companhia pretende daqui para frente. E o que eu pretendo daqui para frente é trabalhar nessa média entre 6 e 8 mil reais. No terceiro TRI tiveram algumas oportunidades de renovar a frota do segmento de ticket médio maior, mas isso é uma questão pontual. Se olhar estruturalmente, o spread entre 6 e 8 mil é o que você deve ver e pode esperar e me cobrar isso daqui para frente. Tá? Maravilha, Moscatelli, obrigado pelas respostas. Bom dia. A próxima pergunta vem do senhor Gabriel Frazão, do Bank of America. Senhor Gabriel, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui no call. A gente notou um aumento bem expressivo do yield dos novos contratos do GTF nos últimos trimestres, acima do reportado pelo outro peer listado, né? Se vocês pudessem dar uma ideia para a gente se isso é um sinal de que a empresa está sendo seletiva nos novos contratos ou se o mix de contratos está diferente com carros que potencialmente envolvem um uso mais intenso, seria essa a minha pergunta. Oi, Gabriel, Moscatelli aqui falando. Obrigado pela pergunta e pela participação. Como eu comentei agora há pouco, a gente, a partir do segundo trimestre, a gente de fato mudou também a precificação do GTF e estamos sendo muito mais seletivos na assinatura de novos contratos. Então, essa reprecificação
naturalmente você começou a ver no segundo tri e viu bastante forte no terceiro tri, e ela vai perdurar daqui para frente. Então a gente, como eu comentei, a gente não tem uma estimativa de crescimento de frota significativa no ano que vem, para a companhia como um todo, isso vale para todos os segmentos, mas a gente vai crescer bastante o resultado e a rentabilidade através desses KPIs de eficiência. Então, melhor preço na alocação de cada capital investido, né, e redução de custo, como a gente tem feito. Então, é uma questão, sim, de maior seletividade e maior discricionário, um crescimento mais discricionário aqui para a gente. Tá? Super claro, Moscatelli. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Senhor Gabriel, seu microfone está liberado. Oi, bom dia, Moscatelli, Pedro, Camila. Obrigado pelo espaço aqui. Iria só voltar, Moscatelli, por favor, no ponto de tarifa do RAC. Obviamente, o crescimento que vocês têm feito e os avanços na precificação chamam bastante atenção. E aí você comentou que a gente deveria observar crescimento em todos os segmentos do RAC, né? Então, só queria confirmar esse ponto de que apples to apples, o crescimento no terceiro TRI foi em todo o segmento do RAC, e aí entender a queda de utilização na dinâmica ano contra ano. Se eventualmente você entende que a gente poderia estar esbarrando aqui em algum gargalo de elasticidade da demanda, já que os preços subiram bem. E aí um segundo ponto, vocês mantiveram a depreciação do RAC estável no trimestre e corrigiram a de GTF. Queria só entender como vocês estão vendo essas variáveis evoluindo nos próximos trimestres. Obrigado. Oi, Gabriel, o Moscatelli aqui falando, obrigado pelas perguntas. Com relação à tarifa do RAC, você entendeu correto. A gente, de fato, mudou estruturalmente a precificação de todos os segmentos do Rent a Car, e apples to apples é exatamente isso que você viu na apresentação. Né? Em um ano, a tarifa do eventual cresceu quase 20%, deu 19%, e a tarifa do produto mensal quase 10%. Né? E isso fez com que a tarifa consolidada da companhia crescesse 14%. E vale ressaltar que esse 14% do consolidado, Gabriel, já que você foi nessa linha de apples to apples, ele poderia até ser maior se a gente tivesse mantido o mix entre eventual e mensal. Você viu no slide 5 que o eventual caiu um pouco e o mensal subiu um pouco, né? Subiu cerca de 2% no mix. Então, se a gente colocasse na mesma base de comparação, o 14% na tarifa consolidada seria ainda maior. Tá? Então, só para te dar a clareza de todos os produtos e como que eu enxergo a tarifa daqui para frente, com essa continuidade em todos os segmentos, sim. Tá? A tua segunda pergunta sobre depreciação do RAC, de fato, ela se manteve estável nos 3 trimestres desse ano, né? Então, estou bastante confortável. Isso é uma questão de mix de produto, como a gente já falou bastante, né? E de condições de compra muito similares ao que a gente tinha pré-pandemia. Então, a operação está bastante estabilizada. E no GTF é uma questão, basicamente, de renovação da frota, né? A gente está desmobilizando carros de 3, 4 anos atrás, né? E renovando carros agora, pós todo esse período de crescimento do valor unitário do carro. Isso faz com que, naturalmente, o valor da depreciação por carro cresça, mas mais importante que isso é a taxa de depreciação ao ano dos carros, que também está estável. Né? Então, aqui também está controlado, mas tem essa questão do valor unitário por carro, que é uma questão natural do ciclo do negócio de longo prazo. Tá, Tá certo, Moscatelli. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Nielsen, do Citi. Senhor Felipe, seu microfone está liberado. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta, parabéns pelos resultados. Eu tenho uma pergunta sobre o mercado de seminovos, mais voltada para a parte de preço, né? Eu queria entender com vocês como que vocês têm visto a questão de precificação, né? A gente vinha vendo vocês colocando uma precificação versus FIPE bem atrativa, bem positiva. Eu queria entender se essa tendência continua, como que vocês veem a FIPE olhando para frente, né? Entendo toda essa questão da depreciação permanecendo estável, mas um pouco sobre
como vocês têm visto essa dinâmica. E uma segunda pergunta, indo um pouco a fundo na questão do working capital, né? A gente viu uma linha de fornecedores que até dá um leve aumento no tri contra tri, né? Eu queria entender se esse nível de fornecedores ele pode ser entendido como estável daqui para frente, como que tem sido essa relação de prazo versus desconto com as montadoras e como que ela pode ser traduzida nessa tendência da linha de fornecedores. Obrigado. Bom dia, Felipe. É o Moscatelli. Obrigado pela participação e pelas perguntas. Começando aqui por preço de seminovos, a gente tem visto desde o começo do ano a redução da tabela FIP mês a mês bastante estabilizada, né? Com exceção de um ou outro mês por alguma volatilidade em algum modelo que troca o ano modelo do carro. Mas, de forma geral, ele está bastante estável, com uma média de 0,5% ao mês de queda da FIP. E isso compõe naturalmente essa estabilização também da nossa taxa de depreciação, né? O volume de venda do terceiro TRI, acho que, como você viu, foi muito forte. E a produtividade, não só em número de carros por loja, mas como você ressaltou, a questão do desconto da tabela FIP foi o melhor do ano, né? Naturalmente, você não tem isso no material, porque a gente não tem mais o guidance, mas posso te assegurar que foi a melhor performance do ano, tanto em número de vendas de carros por ano, como também no desconto da tabela FIP. Então, o mercado está bastante pujante nos seminovos, isso é bom para o mercado como um todo, e isso naturalmente retroage nessa estabilização de taxa de depreciação que você tem visto na nossa frota. Tá? Eu também não posso deixar de ressaltar a questão do mix do carro que a gente tem recebido em seminovos para venda, né? Que é um mix de carros muito melhor do que a gente tinha há um ano atrás, né? Então, carros mais de entrada, hatches que tem um ticket médio menor, isso traz mais liquidez e naturalmente melhora a performance do segmento de seminovos. Tá? Com relação à linha de fornecedores, que é o teu segundo ponto, as condições com as montadoras, tanto de preço quanto de prazo de pagamento, foram muito boas durante o ano, muito parecido com o que a gente tinha pré-pandemia. Então, você pode considerar, e a gente já tem boa parte da aquisição do ano que vem fechada com as montadoras, você pode considerar que este vai ser o movimento, né, e o comportamento dessa linha no nosso balanço daqui para frente. Tá? Então, os prazos vão continuar existindo, isso naturalmente vai ser visto por vocês na linha de fornecedores, e a condição comercial de desconto também, como eu já disse, boa parte do ano que vem já está acordado com as montadoras. Tá? Perfeito, super claro. Muito obrigado. A próxima pergunta vem da senhora Andressa Varoto, da UBS. Senhora Andressa, seu microfone está liberado. Bom dia, Moscatelli, a todos. Obrigada por pegar a minha pergunta. Do nosso lado, aqui acho que você já abordou alguns pontos, né, que a gente tinha, mas, assim, perguntando sobre idade média no RAC, né, se ela já está normalizada ou se vocês têm intenção de rejuvenescer a frota. E um outro ponto é um follow-up na questão de seminovos. A gente tem visto uma redução no patamar do SG&A como porcentagem das receitas, né? Isso seria uma consequência, né, de toda essa produtividade nos seminovos que você mencionou? Ou tem mais algum outro fator? E uma última confirmação também, você também mencionou uma oportunidade, né, para renovar frota de alguns veículos de maior ticket. Seria isso que justifica o aumento do valor de compra por carro no RAC esse tri? Obrigada. Bom dia, Andressa. É o Moscatelli. Obrigado pela participação e pelas perguntas. Começando aqui pela idade média do RAC, a gente fechou o trimestre com cerca de 11 meses de idade média na frota, né? E você pode esperar a gente trabalhar com essa idade média durante o ano que vem inteiro também. A gente não pretende mudar muito essa idade média, porque ela está, no nosso ver, né, com um ciclo bastante produtivo e gerando bastante valor. O custo de manutenção não está ofendendo a rentabilidade, né? Você está conseguindo otimizar o giro do ativo com a escala que você tem, então a gente entende que está bastante adequado.
O teu segundo ponto sobre SG&A de seminovos é exatamente pelo aumento da produtividade no segmento como um todo, né? A gente não aumentou o número de lojas ao longo do ano e aumentamos a venda por lojas em mais de 30%. Então, naturalmente, você tem uma diluição de custos e despesas muito grande e isso fez com que o segmento de seminovos atingisse esse patamar de produtividade, como eu comentei anteriormente. A gente até chegou a bater os guidance já no meio do ano, como você bem sabe, né? E o terceiro ponto, sobre o ticket de compra do RAC, acho que eu respondi também para o Guilherme do JP Morgan, é uma questão pontual, né? Acho que é um pouco raso a gente olhar um trimestre só, mas acho que a tua ansiedade é sobre a tendência, né? A tendência é a gente trabalhar com ticket médio no RAC, numa frota de aproximadamente R$78 mil de ticket médio de compra, né? Então, se olhar a média deste ano está nesse patamar, no segundo trimestre ele caiu, né, para 73, agora foi cerca de 84, e no primeiro trimestre tinha sido 78. Então, você pode trabalhar com 78 mil de ticket médio de compra e com spread, como eu comentei, entre 6 e 8 mil reais por carro, tá, na renovação do carro. Perfeito, obrigada, Moscatelli. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Jens Spies, da Morgan Stanley. Sr. Jens, seu microfone está liberado. Sr. Jens, por favor, pode prosseguir. Hello? Yes, sorry. Thank you for taking my question. I just want to ask on GTF, we saw that the average price of cars sold increased 5% quarter-over-quarter. Could you maybe explain what drove this? Was this related to mix, or is simply that segment in the used car market doing better? And also, if you could give us some indication of how you see fleet growth beyond next year. So first of all, I think you mentioned 2 to 4% total fleet growth next year. In case you reach all your targets in particular for profitability, how do you see fleet growing beyond 2025? And also, if you could give more details, if the 2 to 4%, will it be across GTF and RAC, or is there a difference between both in the fleet growth? Thank you. Oi, pessoal, Camila aqui, bom dia. Vou só traduzir a pergunta que foi agora em inglês, tá? Então, a primeira foi sobre gestão e terceirização de frotas. Ele notou que o preço médio do carro vendido aumentou 5% neste trimestre versus o trimestre anterior, e está questionando se isso foi devido ao mix dos carros vendidos ou alguma condição do mercado de seminovos. E a segunda pergunta foi sobre o crescimento para além do ano do próximo ano. Então, ele está questionando que se a gente chegar ao nível target de rentabilidade, se isso mudaria o nosso apetite de crescimento. E também, adicionalmente, está perguntando se o yield, o target de crescimento que a gente deu entre 2% a 4%, seria focado ou no rent-a-car ou no gestão e terceirização de frotas. Hi, Jens. Here is Moscatelli speaking. Thank you for your question. I will answer in Portuguese, but you're going to have the translation in real time, okay? So let's switch to Portuguese. Então, Jens, como eu comentei, obrigado pela pergunta. A questão do preço médio de venda do GTF é uma questão puramente de mix dos contratos que foram encerrados neste período, né? Então, mas você pode com certeza projetar que o ticket médio de carros vendidos do GTF ele vai crescer trimestre após trimestre, né? Porque como o ciclo é muito de longo prazo, você sempre está na renovação colocando carros com ticket médio maior. Isso, naturalmente, no final do ciclo também acontece na venda, né? Então, você pode sim projetar crescimento no ticket médio do GTF em todos os trimestres,
a não ser que tenha algum caso específico de desmobilização de algum contrato grande, tá? Então, essa é uma tendência, sim. Com relação ao crescimento para 2025, como eu comentei, com esse cenário macroeconômico de alta de taxa de juros, eu acho mais prudente e prefiro trabalhar dessa forma, uma companhia com um balanço patrimonial mais desalavancado, né? Precisando menos de capital de terceiros, né? Então menos de dívida, então reduzir a dívida da companhia e trabalhar mais na eficiência do capital investido que a gente tem hoje dentro da companhia. Então, extrair mais valor do capital que já está aqui, sem precisar alavancar mais o balanço da companhia. Então, isso, na minha opinião, vai gerar mais valor. Então, você vai ver crescimento na receita, crescimento no EBITDA, crescimento no lucro, mas sem crescimento na alavancagem, né? E esta combinação, com certeza, vai trazer um retorno sobre o capital investido, um ROIC, melhor do que a gente tem hoje. Então, essa é a minha projeção para 2025 em diante. Obviamente, aqui não tem nenhum guidance, né? Mas aqui é como a gente enxerga a companhia, a gestão da companhia daqui para frente, com o cenário que a gente tem de visibilidade. Tá bom? Muito obrigado pelas perguntas, gente. Isso conclui a sessão de perguntas e respostas de hoje. Gostaria de convidar o Sr. Gustavo Moscatelli para prosseguir com suas observações finais. Por favor, Sr. Gustavo, fique à vontade. Bom, eu gostaria de encerrar a conferência do terceiro trimestre, começando por um agradecimento especial a todos os colaboradores da companhia. Hoje, nós somos mais de 6 mil colaboradores e o pessoal, de fato, tem trabalhado de uma forma muito unida e muito disciplinada, me surpreendendo a cada dia. Então, meu primeiro statement aqui é um agradecimento às pessoas que estão fazendo esses resultados que eu acabei de comentar com vocês acontecerem. Em seguida, eu gostaria de reforçar alguns pontos. E o primeiro deles é a satisfação que eu tenho de ter hoje, de fato, a gestão da companhia na mão, né? É uma forma de dizer que hoje a companhia tem um nível de controle de todas as suas operações muito mais detalhado e muito mais acirrado do que há pouco tempo atrás. Isso vem sendo feito de forma diária. Então, melhoria de processos, de controles, melhoria de sistemas, novas ideias e inovações. E quando eu falo de inovações, são coisas simples que a gente tem feito para melhorar não só a experiência do cliente, mas melhorar a gestão da companhia e todos se usufruírem com relação a isso. Então, essa é de fato um segundo ponto que eu queria ressaltar e que eu estou bastante contente com o nível de eficiência operacional que a companhia conseguiu chegar. Hoje, como vocês viram, a gente é benchmark em margens operacionais no setor, né? E por último, eu gostaria de também agradecer a todos os outros stakeholders, acionistas, fornecedores, os analistas de sell-sides que sempre participam e colaboram com a gente. Todos vocês têm contribuído muito para a melhoria operacional da companhia. Então, muito obrigado a todos vocês. E aqui vocês podem ter o compromisso, não só meu, mas de toda a gestão da companhia, que a gente tem trabalhado todo dia muito duro para deixar essa companhia cada vez melhor e colocar ela onde ela tem que estar como um ponto de destaque no mercado que a gente atua. Então, por fim, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima teleconferência. Isso conclui a teleconferência de hoje da Movida. Muito obrigado pela participação e tenham um bom dia.